É praticamente impossível você prever para onde vai o dólar, qual que é o preço dele no futuro. Você pode ter uma noção de algumas coisas que acontecem no curto prazo, mas o meu objetivo hoje é passar uma visão realmente macro, uma visão muito mais ampla do que você pode estar acostumado. Porque a maioria da conversa sobre o dólar que acontece, principalmente no Brasil, é se ele, obviamente, vai subir ou vai cair, que é o que afeta a maioria das pessoas, né? Às vezes você vai fazer uma viagem, você quer se proteger, você quer ver, você quer se proteger do risco que você tem no Brasil, quer diversificar, ou às vezes você até quer mudar, se mudar do país, né? E fazer algum tipo de planejamento financeiro. Mas independente do seu objetivo, eu quero passar hoje uma visão muito mais ampla para você entender a complexidade que rege o dólar e porque o dólar não é uma moeda comum como os outros, como as outras moedas nos outros lugares. Ela é uma reserva global, né? Ela envolve o sistema eurodólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, que são os que guiam hoje todas as forças do mercado internacional, do comércio exterior. É a razão pela qual você tem comida na sua mesa, que você tem eletrônicos que você pode importar do outro lado do mundo, tendo a certeza de que eles vão chegar na sua porta. Então, hoje, a conversa que você tem no Brasil geralmente faz parte do noticiário político. Às vezes você fala do risco Brasil, você fala de uma decisão política, da troca de um presidente, mas não é isso que faz as coisas irem para um lado e irem para o outro, né? Você teve a troca ali do Bolsonaro para o Lula, você vai ter a troca do Lula por outro presidente, você vai ter a troca de presidente do Biden para o Trump, do Trump para o Biden, enfim, você pode ter milhões de formas, mas isso não mostra uma clara tendência do que acontece com o dólar. Talvez no curto prazo, mas não no longo. Então eu quero passar essa visão para você. Então mesmo quando você tenta uma discussão dessa forma, ela é muito mais geopolítica, ela é uma coisa bidimensional e ela, quando você fala do dólar, geralmente na mídia você fala entre uma briga entre os Estados Unidos e a China, onde agora acabou a hegemonia americana, né? Tem até aquele vídeo que viralizou do Ray Dalio falando dos impérios que acabam caindo, das moedas que acabaram sendo criadas, né? Que viraram reserva de valor e que acabaram caindo por conta do império desmoronando, e agora é a vez do império americano de desmoronar também, e a China vai ser, ou o grupo BRICS vai ser o que vai tomar conta agora de um mundo multipolar, né? Então alguns falam que o dólar vai acabar ou que o dólar simplesmente vai perder um pouco de importância, e eu não discordo dessa visão, talvez isso seja de fato a tendência que nós estamos vendo, mas é muito mais importante você entender a dinâmica do que acontece agora para que essa tendência seja criada ou não da forma que a gente imagina. Então é muito importante, se você puder tirar alguma coisa desse podcast de hoje, é de você tentar ver as próximas manchetes que vão acontecer ao longo do tempo, sempre falando sobre o dólar, seja para cima ou para baixo, tentando criar uma justificativa, alguma coisa que vai vender cliques, mas você tentar entender o que está por trás disso. Então esse é o principal ponto que eu quero te passar hoje. Para você poder ver isso e analisar de uma forma muito mais inteligente a partir de agora, eu recomendo que você se familiarize com o índice chamado de DXY, que é o DXY, que é o Dollar Index. Ele é um índice que compara o dólar com outras moedas, como o euro, né? Então ele tem como se fosse um cesto das principais moedas hoje do mundo no Forex, como o euro, como o iene, como o pound, né, entre outras, para você ver o peso dele em relação a elas. Então ele consegue fazer um jogo relativo entre o dólar e todas as outras moedas do mundo. Ele tem um índice base de 100. Então quando ele está acima de 100, ele demonstra uma certa força maior. Na verdade não é o 100 necessariamente que cria essa força, ou não, 100 é até considerado um pouco mais para forte, uma coisa menos neutra, mas quando você tem o índice ali caindo bastante, digamos que ele vai para 90, vai para 80 ou até 70, o dólar está bastante fraco em relação às outras moedas. É aí que quanto mais ele baixa, mais você tem aquela narrativa de que agora sim o dólar está morrendo, né? E que a tendência vai a zero. Mas não foi o que a gente viu, principalmente nos últimos anos, a tendência vem sido de subida
subida, e é isso que eu quero falar hoje com você. No macro, você sempre vê ali 10 anos, 20 anos, 30 anos ou mais, para você poder entender a tendência que está acontecendo com o dólar, e ele vem mostrando nos últimos 10 anos uma tendência de forte subida, né? Então isso contradiz um pouco o ponto de que o dólar está morrendo, mas o que acontece para você, o que realmente acontece com o dólar? Então, você até teve recentemente uma queda, né? Porque ele vem caindo ali, ele baixou do 110, aí começou a ir para 106, 104, agora está ali beirando os 102, 101, né, nesse exato momento, mas ainda mantém uma certa força, ele não está caindo, mas obviamente eu não ficaria surpreso se ele fosse para 90, para 70, para 60, durante esse ano, que apresenta muita volatilidade. Porém, é importante você ver o porquê que isso acontece no curto prazo e por que isso pode vir a se reverter ao longo do tempo, principalmente o que a gente analisa. Então, a primeira coisa é que as tendências de curto prazo, geralmente elas vêm acontecendo pelo diferencial de taxa de juros. Então, isso é uma coisa que pode fazer a moeda trocar de tendência de uma hora para outra, é o fato de que hoje você tem uma briga de taxa de juros entre os principais países do mundo, porque a gente veio numa narrativa de subida, né, de inflação ao redor do mundo, principalmente vindo aí pelo Fed, que fez a subida mais rápida da história dos Estados Unidos. Não é que o juro em si esteja extremamente alto, porque ele já esteve muito mais alto, mas comparativamente, né, relativamente em relação aos outros países, isso veio tornando os Estados Unidos muito atrativo para investimentos, porque os títulos, os bonds americanos são livres de risco comparando com todo o resto. Então, se você hoje tem uma opção entre 5% nos Estados Unidos e 7% na Itália ou na Turquia, talvez não justifique esses 2% de prêmio para você ter um risco maior na Itália ou principalmente na Turquia em relação aos Estados Unidos. Então isso atrai mais capital para os Estados Unidos, para o jogo de curto prazo, a ponta curta da curva de bonds, né, que vai atraindo. Mas você percebe que isso destoa bastante da ponta longa da curva, que são os títulos de mais longo prazo, de 20 anos, de 30 anos, de 10 anos. O de 10 anos ele é muito importante para medir o que o mercado de bonds realmente pensa em relação ao que o Fed fala. Esse é um pilar no meu podcast, você pode ver os outros capítulos onde eu sempre falo sobre esse assunto. Mas é muito importante você entender que mesmo que tenha essa tendência de queda, você tem uma macro tendência que continua se demonstrando ser forte. Só que esse dólar forte não tem nada a ver com os Estados Unidos terem uma economia forte, não tem nada a ver com os Estados Unidos crescendo ou que eles não tenham problemas econômicos, ou mesmo que a inflação não esteja afetando os Estados Unidos. É isso que é importante você entender. Às vezes você tem essa confusão de que, às vezes, uma inflação muito alta, que você não sabe a diferença, né, entre inflação monetária ou um supply shock, que eu falo muito nesse podcast, cria uma confusão na cabeça das pessoas para dizer, não, agora que você tem uma inflação, os preços estão subindo nos Estados Unidos, os preços também estão subindo aqui no Brasil, significa que o dólar vai morrer e que o dólar vai entrar em hiperinflação e que ele vai ficar cada vez mais fraco e que agora acabou a hegemonia dos Estados Unidos. Então é uma coisa muito confusa que eu gostaria de deixar cada vez mais claro ao longo do tempo. O jogo ele é sempre relativo. Então, vou te dar um exemplo de por que você consegue ter um dólar forte e isso não tem nada a ver com a inflação. Você viu nos últimos 2 anos nos Estados Unidos a inflação subir bastante, que na verdade foi um supply shock, principalmente um supply shock. Tivemos uma pandemia que fechou as fábricas e é obviamente que você tem menos oferta do que demanda. Isso criou um desequilíbrio muito grande nos preços, mas ao mesmo tempo o dólar também subiu muito em relação às outras moedas. O DXY ele chegou a 115, fazendo ali, teve até um momento que passou em todas as notícias onde você falava sobre o Dollar Wrecking Ball. Não sei se você lembra disso, aquela bola gigante destruindo, né, todas as outras moedas, porque você estava praticamente com o dólar na paridade com o euro. $1 valia €1.
Não sei se você lembra disso, foi muito recente. Chegou um momento que já se pensava até $1 igual a £1, que é a libra esterlina, que é justamente a moeda, uma das moedas mais fortes hoje no mundo, estava vendo o seu poder de compra em relação ao dólar se deteriorar. Mas isso não tinha nada a ver com a situação caótica que acontecia nos Estados Unidos, percebe? Então, o dólar, ele não é americano, ele é uma moeda de reserva global e você precisa falar do irmão do dólar, que é o eurodólar, apesar de ser tudo a mesma coisa, mas o sistema eurodólar cria exatamente essa característica única do dólar de que ele não pertence somente aos Estados Unidos. Agora eu quero passar principalmente o pensamento que é muito difícil das pessoas entenderem, que eu demorei bastante para poder entender, que vai ajudar você a identificar o que vem acontecendo nos próximos, o que vai acontecer ali nos próximos meses, à medida que o dólar começar a se movimentar, seja para um lado ou seja para o outro. E é o paradoxo que você tem em relação ao processo de desdolarização. Então é claro que existe esse movimento, mas ele não aconteceu agora, ele acontece desde os anos 60, 70, você tem notícias que falam exatamente o que se fala hoje. Acordos da Índia com o Oriente Médio para poder fazer transações em dólar. Talvez agora você tenha o Brasil vendendo petróleo para alguém e ele quer fazer o acordo em yuan, né? Às vezes você quer fazer um acordo bilateral entre a Arábia Saudita e Paquistão, e agora eu vou usar também o yuan para fazer isso, ou qualquer outra moeda, ou a Rússia vai falar com a Índia agora de fazer um acordo bilateral em rúpias, que na verdade eles tentaram, mas não deu muito certo. Então você vai ver sempre esses movimentos bilaterais no intuito de se livrar do dólar. Mas o maior paradoxo é que quanto mais você tenta se livrar do dólar nas operações, mais ele sobe em longo prazo. Ele não cai. Mas isso é um paradoxo, porque se eu estou me livrando do dólar, se eu não quero mais usar o dólar como ferramenta, eu estou tirando a importância dele, ou seja, o preço dele deveria cair até que ele fique completamente, que ele seja completamente ignorado pela economia global e ele perca o seu valor. Mas não é isso que acontece. E é importante você entender, para você entender isso, por que é o contrário, você precisa entender o M2. O M2 é realmente a medida que usada até pela escola austríaca para você ver a quantidade de dinheiro que circula na economia. É inflação monetária. Então, ela não está falando ali de um choque de oferta, né? O supply shock. Ela está falando das forças monetárias. Então, você tem mais moeda correndo atrás dos mesmos produtos e serviços. Isso acaba criando uma inflação monetária em cima da economia, né? que é realmente a impressão, entre aspas, de dinheiro. Mas é muito importante você entender o seguinte exemplo, para você entender o M2, porque ele faz parte de uma economia. Toda a nossa economia hoje, global, é baseada em crédito. Então, para você criar novo dinheiro, você precisa criar novo crédito, ou seja, você precisa emprestar dinheiro para outras pessoas. Então, qualquer empréstimo que um banco vai ceder, ou para outro banco, ou para um país, ou para uma entidade não bancária, uma pessoa física, uma empresa, se você tem um empréstimo de $1 milhão, esses $1 milhão não existiam antes na economia. É muito importante você entender isso. Eles foram criados do além. Só que para você pagar de volta, você precisa pagar de volta o principal, que é $1 milhão, mais o juro acordado por esse contrato de crédito, ok? Então, esse dinheiro é criado do além, e aí talvez você pense que isso é a impressora infinita. Por que os bancos não ficam emprestando para todo mundo e imprimem ao infinito e todo mundo vai ter dinheiro e vai ser feliz para sempre? Na verdade, isso não ocorre porque o empréstimo ele é um ativo que precisa ser contrabalanceado com o passivo dos seus depósitos feitos no banco. Então ele só vai emprestar se ele acha que você vai pagar de volta, porque se a pessoa que pegou o crédito não pagar de volta, o seu ativo não serve para absolutamente nada e você tem uma restrição no seu balanço. Então nenhum banco vai aceitar você ter esse tipo de restrição, porque senão ele vai acabar
quebrando, ele vai acabar ficando insolvente. Então é isso que restringe a quantidade de dinheiro que é emitido, de moeda, né, que é emitida, ou seja, isso vai controlando o M2. Então se o M2 sobe, você tem cada vez mais dinheiro circulando na economia. Se você tem um pagamento, às vezes, de uma dívida, uma extinção de uma dívida gerada, você reduz o M2. E aí que é importante a gente definir essa diferença. Digamos que eu tenho um empréstimo de $1 milhão, só que o banco faz esse empréstimo em cash, certo? Que é uma coisa super rara, isso praticamente não acontece hoje em dia. Esse papel moeda já foi emitido antes, então quando você faz um empréstimo em cash, você não tem a criação de nova moeda, você simplesmente tem a transferência daquele papel moeda para a pessoa, certo? Se ela pagar de volta, não acontece absolutamente nada, é a devolução daquilo, e aí talvez você tenha que pagar o resto, que são os juros. Agora, quando você não usa o papel moeda, aí de fato você tem uma subida do M2. Quando você tem um processo feito digitalmente, que hoje quase 100% das vezes é o que acontece, esses números eles entram na tela e é aí que acontece a real impressão de dinheiro. Ou seja, quando você tem um empréstimo em cash, o M2 não aumenta, ele só circula. Quando você tem um empréstimo eletrônico, o M2 de fato aumenta. E é isso que é muito importante você entender, porque quando você agora coloca no jogo macroeconômico e de repente você tem, digamos, dívidas trilionárias, certo? Digamos que exista ali, sei lá, 10 trilhões em dívida, ou 10 trilhões que estão disponíveis, né, na verdade, de dinheiro para você poder pagar a dívida de um país, por exemplo, ou de reservas, e um país define que, não, a partir de agora eu vou começar a tirar a minha dependência do dólar, eu quero começar a fazer negócios com a Índia diretamente em rúpias, certo? Ou eu quero fazer negócios com a China em yuan. E de repente eu quero me livrar de 1 trilhão desses 10 trilhões de dólares. Só que, lembrando, todos esses trilhões de dólares, os 10 trilhões, eles existem porque dívidas foram criadas antes, ok? Estamos falando do sistema euro-dólar, ele não usa papel algum. É simplesmente um balanço de um banco, é uma informação, né? Isso eu falo bastante no meu podcast também, nos outros capítulos. Então, mas digamos que eu quero me livrar ali de 1 trilhão e aos poucos eu vou me livrando deles. Esse 1 trilhão, na verdade, ele não vai ser necessariamente esquecido, ele tem que circular para algum lugar. Então você pode até tentar se livrar dele, mas isso vai acabar circulando para alguém, para algum balanço de alguma entidade que de fato está devendo dólares, porque todos esses dólares em circulação, eles são devidos mais os juros. E a partir do momento em que você entrega esse 1 trilhão para outra entidade, essa entidade talvez queira usar esse 1 trilhão que ela quer se livrar para falar, quer saber? Eu vou agora pagar, eu vou quitar parte das minhas dívidas e eu vou tentar passar agora para outras moedas. O que acontece? Ao quitar uma dívida eletrônica, você começa a destruir o M2. O M2 começa a descer, certo? Ele começa a cair. E isso faz com que você tenha 9 trilhões a partir de agora, ao invés de 10. Porém, todas as outras dívidas ao redor do mundo são em dólares com juros, e esses juros continuam crescendo. Ou seja, a dívida ainda cresce, porque você tem uma dívida exponencial com juros que vem se acumulando e todos os países estão endividados, mas não é que você agora está mais solvente, que você está conseguindo controlar as suas dívidas. Não, você está simplesmente tentando se livrar da única ferramenta que você tinha para poder pagá-los, que é o dólar. Só que agora você tem menos dólares do que antes. O que acontece? Você tem uma escassez de dólares para pagar uma dívida exponencial que continua crescendo, ou seja, eles se tornam mais escassos. Se eles estão mais escassos, eles acabam valendo mais ao longo do tempo. É por isso que num processo de destruição do dólar, você percebe que o dólar vai subindo. Então, olha só que loucura. Poucas pessoas falam sobre esse assunto. Ao longo do tempo, quanto mais nós tivermos, digamos assim, próximos a esse fim do dólar,
uma transição para uma nova ordem mundial, digamos assim, no longo prazo, você vai ver o DXY chegando a 130, chegando a 140, 150, sabe-se lá onde isso pode chegar, mas é uma força do dólar. Agora, quanto mais forte o dólar estiver, pior é para o mundo inteiro, porque uma dívida mais cara faz com que haja o empobrecimento de toda a população. Então não é desejável você ter um dólar forte nem para os próprios Estados Unidos. É isso que é muito importante você ver, que a força de uma moeda não tem nada a ver com a saúde da economia. Então digamos que você chega num momento onde você onde você veja uma queda do dólar. Então significa agora que o dólar está morrendo? Não, pelo contrário. Quando você tem o DXY que está caindo cada vez mais, significa que, na verdade, o jogo está se perpetuando cada vez mais. Significa que essa possível morte do dólar esteja mais longe, ela esteja sendo postergada. Então, muitas vezes você vê as notícias do DXY, digamos que ele chegue a 70 no ano de 2024, você vai ver um monte de artigo falando sobre a morte do dólar, porque agora ele está super fraco, porque agora é o euro que vai tomar conta, que na verdade é o yuan, na verdade o iene está voltando para o jogo e está todo mundo bem. E o dólar vai cair. Na verdade, isso é até bom, porque isso faz com que você tenha liquidez no mercado, você tenha uma oferta de dólares para poder quitar as dívidas e até uma oportunidade para países voltarem para o jogo e aquecerem as suas economias. Isso é bom para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. Agora, a partir do momento que você vê um tipo de rally como nós vimos em 2022, onde o dólar começou a chamar atenção nas notícias porque ele estava literalmente sendo aquele wrecking ball, destruindo todas as outras moedas, é aí que você precisa começar a ficar preocupado. Então, isso é justamente a base de uma das teorias que eu gosto bastante de estudar, que é o Dollar Milkshake Theory do Brent Johnson, que explica exatamente isso. Então, a morte do dólar, ela vem com o paradoxo de fazê-lo se tornar cada vez mais forte no longo prazo, mas você vendo aí momentos onde ele acaba ficando mais fraco. Então é muito importante você começar a ver as notícias a partir de agora para você tentar interpretar de uma forma um pouco mais macro do que se vê hoje em dia e tentar entender que os movimentos que fazem o dólar subir ou cair não tem nada a ver somente com o Brasil ou somente com a Europa ou somente com o Japão, mas é uma série de contracorrentes que faz com que esse jogo seja impossível você jogar, a não ser que você tenha uma vista muito mais ampla no contexto macroeconômico.